Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar de barbearia, gente. Eduardo Ramos, seja bem-vindo aqui ao Resenha para falar um pouquinho sobre barbearia, conta um pouquinho de você, né? Sabe que as pessoas elas têm curiosidade de saber o que está por trás do negócio, de um negócio de sucesso e como que as pessoas entraram nisso, o que te levou para barbearia, para escolher esse mercado, como é que foi isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário aí que o pessoal vai estar vendo o vídeo, né? Mas eu sou só me apresentando então. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Meu nome é Eduardo, tenho 31 anos, sou nascido e criado em Osasco. Bom, eu tenho 31 anos e eu sempre tive vontade desses 31 anos, sempre tive vontade de empreender. Mas desse período, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz na Porto Seguro. Então, eu fiquei 11 anos lá, comecei como jovem aprendiz. Começou como jovem aprendiz e quase saiu aposentado, né? Então, eu fiquei 11 anos, minha ideia era aposentar lá, é uma empresa muito boa, o pessoal lá, tem gente que tem 11 anos é o mínimo, tem gente que fica 15, 30 anos, então a minha ideia era aposentar lá. Mas eu sempre tive essa vontade de empreender. E aí, lá na Porto Seguro, eu tive a oportunidade de pegar uma área do zero, que até então era um movimento que eles tinham, que era uma assinatura de veículos, que não existia no Brasil. E aí eu aprendi ali, eu falo que ali foi minha faculdade. Então, e dali veio a vontade de empreender. Eu falei, não, agora eu preciso sentar no guarda-chuva da Porto Seguro, eu quero ter um negócio próprio, né? Mas eu saí da Porto, fui para o mercado financeiro. Então, hoje eu ainda atuo no mercado, tenho uma empresa jurídica, uma PJ, né, que presta serviços ainda para uma gestora, mas eu sempre fiquei com essa vontade, eu preciso empreender, preciso... Já estava meio que na veia essa coisa. Já estava na veia, então eu comecei a procurar, falei, o que eu vou empreender, em que ramo que faz sentido? E aí, geralmente eu cortava o cabelo no bairro, com o Nino, né, que é um parceiro meu também. E aí eu falei, preciso ver alguma coisa e tal. E aí falei, corto o cabelo aqui. E é um negócio legal. E aí onde veio esse estalo. Aí comecei a procurar. Então hoje, né, não só porque cortar cabelo é legal, mas o mercado da beleza masculino é um dos que mais faturam, né? Em 2023 ele faturou 78 bilhões. Nossa, bastante coisa. Em 2024 foi 80 e está com uma projetado ali para 2030 115 bilhões. Então, é um mercado gigantesco. E o Brasil é o segundo maior mercado consumidor. O homem ele está mais moderno, né? Então, está mais vaidoso também. Então, não sei se você lembra, em 2014, os homens eles cortavam o cabelo, geralmente era um cabeleireiro unissex. Que a mulher ia cortar, aí o homem geralmente ia com a esposa, mas não tinha aquele espaço dele. De 2014 para frente, que aí teve a onda das barbearias. Então até eu brinco assim, geralmente, antigamente como que funcionava? O homem tinha só 3 tipos de corte de cabelo. Ou era o social, para quem tinha um cabelo ali um pouco mais liso, para quem tinha um cabelinho um pouco mais duro, igual o meu assim, raspava, né, na 1 ou na 0 ali, ou fazia um corte ali meio de soldado, e a criançada ia no cabelo do Neymar ou do Ronaldo, no cascão. E hoje em dia não. Hoje em dia, se você vai qualquer curso aí de barbearia, você vai aprender low fade, mid fade, americano, tem 50 variações. O homem, antigamente, não nos preocupava muito com isso, né? Quem geralmente usava peruca era motivo de piada. Hoje já não. Hoje o homem que é careca, ou ele tá colocando uma prótese, né? Ou ele tá implantando o cabelo. Então é um mercado que tá cada vez mais crescendo, né? Então o homem, ele tá cada vez mais vaidoso, né? Então ele gasta também com pomada, gasta com shampoo. Com então, estética mesmo, né? Sim. Então é um mercado muito promissor, o de beleza masculina. É interessante, porque assim, até você falar um pouco da sua história, que você também passou pelo mercado financeiro e pela Porto, tudo isso, e o teu desejo de empreender, porque dá pra entender isso, a escolha pela barbearia também, tipo, se você colocou números aqui, tipo, cresceu tanto, vai crescer tanto. Então, essa tua bagagem até anterior e a vontade de empreender fez um pouco, isso é minha análise, tá? De que, tipo, você encontrasse ali uma baita de uma oportunidade, né? E de negócio, tendo em vista até o potencial crescimento,
E uma mudança de sociedade, né? Sim. Porque essa coisa do homem, de fato, estar mais vaidoso hoje é uma mudança da sociedade que é muito contemporânea. Isso veio acontecendo, você falou de 2014, de fato, 2014 foi quando começou a surgir essas barbearias com essa tendência mais masculina, um espaço próprio, né? Uma sinuca, um videogame, né? Uma geladeira com cerveja para ele se sentir bem, né? Então, esse que foi o movimento que fez o quê? O homem, ele ter o local próprio dele, aí ele fala, agora eu tô me sentindo em casa, agora vou tomar uma cerveja, vou fazer uma sobrancelha. Então, antigamente, o homem tinha esse preconceito, né? Então, hoje, como a barbearia deu esse espaço para ele, então ele se sente à vontade para fazer qualquer tipo de procedimento. Tirar um pelinho ali do nariz, da orelha. Então, assim, tudo isso, e é bom porque vai aumentando cada vez mais o ticket médio ali do corte, né? Então é bem interessante, por isso esse mercado assim acabou me fascinando. E aí nasce a Vine, né? Eu até brinco que meu nome não é Vinícius, porque quando fala Vine, o pessoal é Vini, né? Não, mas meu nome é Eduardo, né? E Vine significa videira em inglês, né? Eu queria justamente um nome que não remetesse à barbearia, mas que tivesse um propósito para a marca. Então, Vine significa videira, como eu falei, que é a árvore ali que dá uva, né? Que futuramente depois produz o vinho. E tem um propósito, a marca ela nasce com um propósito. Qual que é esse propósito? Tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus, né, Jesus é o agricultor e nós somos como os ramos de videira. Todo ramo que não dá fruto, Deus corta para que seja queimado. Tem uma parábola, inclusive, sobre isso. Mas todo ramo que dá fruto, Deus poda, também corta, mas para que dê mais frutos ainda. Então, o que a Vine é? Hoje a Vine é uma rede de franquias, né? Então, essa rede de franquias, hoje nós temos 3 unidades próprias em Osasco. 2 em Osasco e 1 em Carapicuíba. Uma a gente já começou, já está rodando, que é no Jardim Roberto, aí na Elza Facundes Moraes. E a gente tem mais outras 2 unidades que estão para sair. Uma é no Extra, de Carapicuíba, né? No Extra de Osasco, e a outra no Açaí de Carapicuíba. Então, a gente tem essas 3 unidades, são próprias. E agora a gente está começando com a ideia de franquear para começar a franquear. E aí, qual que é o nosso público-alvo? São barbeiros que já tem um tempo aí de experiência, que está cansado, por exemplo, de deixar 50% na mão do dono da barbearia, né? Que trabalha para os outros ali no final do mês, o dinheiro não quer dele. E que tenham vontade, tem essa mesma vontade que eu tenho de empreender, ganhar dinheiro, que eu falo. Quer ganhar dinheiro, você vai abrir uma franquia aqui com a gente. Então, essa que é a ideia da franquia. Porque é bem interessante, porque você falou até esse plano de negócios, né? De pegar os barbeiros que prestam serviços para outros. Porque você tem excelentes profissionais que às vezes eles não têm aquele sangue empreendedor de cara. Mas se ele é bem orientado, não é que não tem o sangue empreendedor, acho que todo mundo nasce um pouco empreendedor, principalmente por ser brasileiro. Mas a coragem de empreender é um fator que às vezes breca. As pessoas ficam naquela, poxa, mas eu vou ter que investir. E eu não sei como gerir o meu negócio, porque uma coisa é você ser um bom profissional, outra coisa é você ter que lidar com contas diárias, com compra de insumos, com tudo isso, né? E aí a ideia da franquia eu acho que vem bem de encontro, porque você pega um baita de um profissional e dá o suporte para ele, a orientação para ele de como funcionar. Isso. Né? E como que a gente opera hoje, né? Hoje todas as unidades, elas são no formato de box. O que é o box? Box hoje é uma estrutura compacta que a gente tem. Aí ele tem a metragem de 4 metros quadrados, 6 metros quadrados ou 9 metros quadrados. Para 1, 2 ou 3 cadeiras. Porque o box hoje que a gente monta, ele é montável e desmontável. Qual é um dos principais problemas hoje quando você vai montar um negócio? Você tem um risco. Então, pelo box ser montável e desmontável, ele já diminui o risco do negócio. Por quê? Eu montei um box lá no mercado. Fiquei 1 ano lá, tentei tráfego pago, mas não vem cliente, a gente desmonta o box e põe ele em outro lugar. Você já tira esse risco da operação, né? Então, o que é legal do box é isso. E também, por ele ser uma estrutura compacta, eu consigo estar em qualquer lugar. Então, por exemplo, essa unidade que a gente abriu lá no Lopes, no Jardim Roberto, em Osasco, o que é legal? Eles só tinham 4 metros quadrados. Então, era uma cadeira lá, ele falou, aqui funcionava um chaveiro, só que eu tenho espaço aqui, você quer? Eu falei, não, vamos pra cima. Então, eu fiz as contas, claro, o aluguel fecha com uma cadeira aqui, legal, vamos pra cima. Então, é uma estrutura com 4 metros quadrados, mas, por exemplo, tem
tem climatizador, só não tem ar-condicionado, porque não tinha ali a infraestrutura para colocar o ar-condicionado, mas tem um climatizador. Meu cliente, na época de frio, não passa frio, na época de calor, não passa calor. Tem um frigobar, tem uma máquina de café ali, que a gente sempre dá uma cortesia para o cliente, com uma água também. E uma música, e como é uma cadeira só, então a gente já fez playlists separadas para cada tipo de cada gosto musical que o cliente tenha. Então, por exemplo, às vezes você vai numa barbearia, vai a mãe com o filho, aí tá tocando, por exemplo, um funk, aí tá tocando uma música ali que já não é agradável para uma mãe tá com uma criança ali no colo. Então a gente já tem algumas playlists selecionadas, então a gente dá a mesma experiência no box, para uma estrutura ali de loja, que o cara tem 5, 6 cadeiras, e a gente consegue fazer isso numa estrutura bem menor. E é legal isso até da playlist, né? Porque, ou seja, é tudo muito pensado, né? Acho que a estrutura de vocês conseguiu mapear isso e pensar até na questão da ambientação, né? Porque o cara tá cortando o cabelo, mas tá tocando uma playlist que é assim, pensada no estilo dele. Isso eu nunca tinha escutado falar, não. Assim, pensar na playlist. E tem no nosso cardápio, geralmente a gente põe na mesa ali na espera, e geralmente é agendamento, mas a gente sempre fala qual tipo de música que ele gosta de ouvir, né? Então, por exemplo, vai um senhor lá que tem mais idade. Pô, eu gosto de música mais clássica. Então, a gente tem uma playlist que chama Vine Clássica, que é de vibe, né? Mais Vine Clássica. E aí, essa tem rocks mais antigos, um blues, um jazz, o cara se sentir à vontade ali. Como ele tá sozinho nessa cadeira, então ele vai ouvir a música que ele gosta, né? Então isso é bem interessante. E aí na questão da franquia, né, o que é legal, que você falou também. Por exemplo, para você abrir uma barbearia, não é só cortar cabelo. Tem um monte de alicerce ali, que é o que faz, de fato, o negócio gerar sucesso, que é o quê? A parte contábil, financeira, tributária, gestão, RH, que você tem que contratar um barbeiro, e no ramo de serviço é muito difícil mão de obra, né? Então, qual que é o nosso diferencial hoje como franquia, como marca? Na Vine, a gente vai pegar ali o franqueado, né, o barbeiro, que ele já tem experiência em corte, mas ele não tem essa experiência empreendedora, que é onde eu entro. Por exemplo, eu não tenho a parte do corte, eu não sei cortar cabelo, mas eu tenho a parte empreendedora. Então, a gente faz essa troca, é 4 mãos. Então, a gente vai lá no escritório, eu sento com ele, a gente fala, a gente vai montar aqui o plano da sua barbearia. Para você hoje ter uma franquia, você vai precisar contratar. Então, por exemplo, como que funciona na questão de barbearia? Você tem que contratar o barbeiro pela lei salão parceiro, né? Para você não tomar um processo trabalhista e tal. Então, geralmente, os barbeiros já são MEI. E para ele contratar um outro barbeiro, eles são MEI também. Então, MEI não pode contratar MEI pela lei salão parceiro. Então, ele tem que abrir uma empresa que é limitada para contratar o MEI. Então, tudo isso, a gente passa essa noção para ele, porque ele não tem. Às vezes, ele vai fazer na ilegalidade, vai tomar um processo ali, vai tomar um processo trabalhista, ou a Receita vai pegar ele. Às vezes, é um profissional que não tem a noção que tem que tributar as coisas. Então, tudo isso a gente dá esse suporte para ele, financeiro. Você consegue... É interessante conversar com você, Eduardo. Você mapeou toda a deficiência, na realidade, que tinha em relação a esse mercado. Digo, deficiência no sentido, assim, do que o barbeiro, às vezes, não consegue enxergar. Porque, como a gente falou antes, uma coisa é você ser um bom profissional, outra coisa é você entender de gestão, para poder dar esse suporte, né? Isso é bem interessante. E aí tem a cereja do bolo também, né, que eu brinco, que é o principal ali, que eu acho que é onde a gente também atacou legal, que é a questão do quê? Quando você vai abrir hoje uma franquia, num shopping, em qualquer lugar, você vai gastar ali seus 200, 300 mil reais, por exemplo, né? E aí, o que geralmente a pessoa pensa? Pô, por 200, 300 mil reais, vou abrir uma franquia ali, já tem um renome de uma marca de chocolate ali já mais famosa, um fast food. Então, a pessoa pensa, pô, é mais fácil abrir uma franquia desse que já tem um renome do que abrir, por exemplo, uma barbearia. Então, por isso, hoje, hoje, quando a gente fala de barbearia, não tem uma marca que é referência. É diferente, por exemplo, se eu falar fast food, você vai vir já uma marca americana ali que você vai vir na sua cabeça, né? Então, na barbearia não tem. Tem um ou outro barbeiro que se destaca, por exemplo, mas não tem uma marca que é referência. Fala barbearia. Você vai falar uma aqui, mas se for lá no Nordeste perguntar para alguém, não tem essa marca referência, porque não tem a quantidade de hoje. No Brasil, arrisco dizer, no mundo também. E hoje o nosso propósito da Vine é ser uma das marcas, a maior rede de franquia do Brasil, e eu brinco, do mundo, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, é verdade. Então, hoje, para você montar essa estrutura de barbearia num shopping, alguma coisa, é muito cara.
Então, o conceito do box é justamente isso. A gente faz numa operação menor, eu consigo estar em qualquer lugar. A ideia é o quê? Estar em locais de grandes movimentações. Quero estar em mercados, quadra de futebol, condomínio, estações de trem. Onde tem a grande movimentação de pessoas é onde a gente quer estar. Então, por exemplo, essas 3 unidades que eu tenho são em mercados. O fluxo de cliente é muito grande, porque o cliente, naturalmente, ele vai no mercado. Ele vai pelo menos uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez no mês, mas ele tem que estar no mercado. E aí, qual que é o pulo do gato? Pô, tô com a minha esposa aqui na fila, tem 5 pessoas na minha frente. Eu vou lá, deixo a minha esposa na fila e vou lá cortar o cabelo. Eu ganho tempo, né? E aí o cliente já começa a associar. Pô, toda vez que eu for no mercado, eu já vou cortar o cabelo. E vice-versa. Toda vez que eu vou cortar o cabelo, já vou no mercado. Então, ele já começa a conciliar isso na vida dele. Então, esse que é o legal do mercado, é isso. E, geralmente, já tem estacionamento, mercado, estacionamento gratuito. Toda facilidade. Para um estabelecimento ter sucesso, geralmente, se não tiver um estacionamento onde o cara parar, ele não consegue. Então, é o que eu falo, na minha unidade, que é 4 metros quadrados, o cliente tem estacionamento coberto, não coberto, e ele tem toda a experiência de um cliente que vai numa loja. Então, esse que é o interessante ali do box, né? E aí também a questão do custo, né? Eu tô democratizando hoje, qualquer barbeiro consegue ter ali sua unidade. E como eu democratizo isso? Por exemplo, hoje se você fosse abrir sua franquia, você ia ter que dispor de um capital próprio, ou você ia ter que, sei lá, vender seu carro, vender sua moto, vender algum bem seu. Para poder montar. Para poder montar. E qual é o diferencial? Como eu vim do mercado financeiro, então hoje a gente consegue financiar o barbeiro. Então, por exemplo... Eu pego um barbeiro que já tem 5, 6 anos, que ele já tá cansado ali já de deixar 50% na mão do barbeiro, só que ele fala, eu quero empreender. Só que eu não tenho capital. O que eu faço? Eu financio ele. Você entendeu? É uma jogada parecido como um empréstimo de veículo. Então, por exemplo, você precisa de um carro. Você vai financiar o carro com o banco. O carro, ele fica com você, mas está no nome do banco. Aqui comigo é a mesma coisa. Eu financio você, te dou o box pronto, com a estrutura, você só entra com o seu maquinário, né? A gente só não dá o maquinário porque cada barbeiro gosta de uma marca, forma diferente. E eu gosto dessa tesoura, gosto de outra tesoura. Então a gente não dá o maquinário, mas a gente dá toda a estrutura num ponto comercial já para ele. Então, como eu falei, eu já tenho 3 redes de mercados que a gente tem. Então, por exemplo, a gente trabalha com o Açaí tem 420 lojas, nível nacional. Então, o cara fala, eu sou aqui, eu sou de Osasco, mas o cara é lá do, sei lá, de Jabaquara. Aí fala, aqui tem um Açaí, dá para colocar? Como eu já tenho esse contato com o mercado, como eu já fechei essa parceria, eu entro em contato com o mercado e falo, tem disponível lá? Tem, legal. Tem infraestrutura pra gente colocar? Tem. Então, a gente vai lá. Então, já entrega esse ponto, esse ponto estratégico ali comercial para ele, e eu financio ele, que é o diferencial. Entendi. Eu financio ele lá em até 24 parcelas. Ou seja, e se você for pensar, os 50% que ele vai deixar de ter de despesa ou quando ele trabalha para os outros, né? Praticamente, se ele somar esse 50% que ele estava deixando na outra barbearia, é o que ele está pagando o próprio negócio dele. Perfeito. Então, é uma jogada inteligentíssima. E até a gente está falando isso aqui no podcast, acredito que muitos barbeiros assim, que vão estar assistindo vão se interessar. Porque se você cálculo puro, matemática pura. Se você deixa 50% do que você ganha lá, ou seja, o que você ganha, você vai dobrar esse seu rendimento. Só que, vamos lá, até a metade desse seu rendimento, se você estiver pagando no seu negócio, você ainda está tendo lucro. Porque daqui a 24 meses o negócio é 100% seu. Sim, né? O box é seu, né? É igual o financiamento do carro, né? Então é a mesma coisa. Eu financio o box fica no meu nome, ele terminou de pagar, o box é dele. É dele. Você entendeu? E então, ele paga com o que ele deixou de pagar para o outro salão. Perfeito. Essa é a ideia. Então, até os 2 anos que ele está pagando, ele trabalha com a marca Vine. Depois desses 2 anos, aí eu falo para ele, você quer continuar com a marca? Não quer? O box, ele é seu. Entendeu? Se ele quiser, não, eu quero trabalhar com a minha marca. Só que o que é legal da marca é que a gente tem todo um ecossistema para ele. Por exemplo, minha marca hoje, ela tem site, hoje nós temos uma playlist, uma página no Spotify com mais de 7 playlists. Então a gente trabalha muito com brand, muito com marca, né? Por exemplo, se você abre lá meu Instagram, não vai ter falando só de cabelo, corte de cabelo, não. A gente quer ser um lifestyle, quer ser uma marca ali que as pessoas associam não só ao corte, mas bem-estar. Então, por exemplo, eu faço corrida de rua, né? Eu também. Então, qual que é a minha ideia? Eu quero pegar um trailer, colocar nessas corridas de rua, porque
qualquer corrida, como você corre, qualquer corrida você vai, você sabe que tem 10, 15 mil pessoas no mínimo. Se eu coloco ali minha marca, toda vez que a pessoa tá correndo, pô, o que é? É um trabalho que é o de Vini marca ali? mesmo. Mas é Vine, né? Mas o que é a marca ali? O que é isso? Começa a gerar uma curiosidade. E como a minha ideia é ter franquia em todos os locais, a pessoa já começa a assimilar, pô, é a barbearia. Então ela já começa a assimilar, pô, por quê? Quanto mais visível tiver a sua marca, maior o crescimento que ela vai ter. Perfeito. E eu quero associar isso a bem-estar. Por exemplo, pô, quando você vai cortar cabelo, você corta cabelo por quê? Pra você se sentir bem. E quando você corre, também é saudável. Então, você tá procurando se sentir bem. Então, a gente quer ser uma marca conhecida também como isso. Ter esse lifestyle, né? Então, é uma marca descolada. Por exemplo, essa camisa aqui minha, geralmente é o mesmo padrão de uniforme de barbearia. A gente usa já a camisa oversize. Então, a gente quer ser uma marca lifestyle. Eu brinco que é uma loja de surf, só que barbearia, entendeu? Tem um Eduardo, diferente. Nossa, fantástico. Achei, assim, fantástico você aqui. A tua ideia, essa formatação, assim, é muito interessante. Acho que para os barbeiros aí, bons profissionais, que queiram se desprender daquela coisa da dependência de estabelecimentos e ter o seu negócio próprio, você criou uma metodologia que só vai crescer. E eu tenho certeza que daqui a um tempo, onde vai estar passando, eu vou estar fazendo, eu vou falar, nossa, esse cara foi lá no meu podcast. A gente fez uma campanha, né? Até brinco com o Richelli, se depois ele estiver vendo, que eu me surpreendi. A gente colocou lá, eu fiz um vídeo, não sou muito bom em falar em câmeras e tal, foi uma boa edição que a gente fez ali. E aí a gente lançou o vídeo em um dia, tipo, lançou à noite, de madrugada já tinha 5, 6 pessoas, barbeiros me chamando. Eu falei, em 2 semanas chamaram 94 barbeiros de todo lugar de São Paulo. Eu fiquei impressionado. Eu falei, Richelli, cara, o que você fez aí? Fiquei espantado. E assim, como você falou, o brasileiro, né, ele tem por isso a questão de empreender. Só que às vezes ele não tem quem ajude. Então, a Vine, como eu falei, ela tem esse propósito de frutificar, né? Como eu falei, da videira, né? De dar frutos. Então, o que pra gente entende? Se eu ajudar as pessoas, ela vai cada vez dar mais frutos. E é de fato o que a gente quer fazer. Eles crescem e eu vou ganhar, e todo mundo ganha, né? Eu ganho, eles ganham, e essa que é a nossa ideia. Obrigada, viu, Eduardo, pela sua participação. Ai, gente, que legal. Aí, barbeiros, fiquem de olho lá. Vine, segue aí a Vine, que vocês vão ter muita coisa boa. Vão dar uma virada de chave, né? E é isso. Obrigada a todos. Um beijo a todos. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, clica no sininho e até a próxima.